Olá, obrigado pela sua companhia. Hoje o Alesp Conecta vai falar sobre telemedicina. Provavelmente aí durante a pandemia você usou ou algum amigo usou este serviço, né? Pois é, a pandemia do novo coronavírus acelerou a chamada telemedicina. No programa de hoje vamos conversar com o CEO de uma empresa especializada neste setor para entender como eles estão utilizando essa tecnologia para detectar o Covid-19 e como é que essa expertise deve se ampliar para as outras áreas. Eu vou falar com o Rafael Figueroa. O Rafael é CEO e cofundador de um portal voltado à telemedicina. Muito obrigado pela sua presença, Rafael. Obrigado pelo convite, Jeremias. Prazer estar aqui com vocês nesse momento de virada aí da telemedicina, não só no Brasil, mas mundialmente. Muita coisa foi acelerada. Bem legal e bem interessante a gente entender como é que funciona esse universo aí, que vocês são protagonistas, estão há um bom tempo neste trabalho. O Rafael é economista, é especializado em design thinking, é pesquisador em novas tecnologias na saúde, então eu queria começar te perguntando o que é telemedicina? É só uma consulta ou, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia à distância, também é considerada telemedicina? Um bom ponto. Acaba que muita gente pensa em telemedicina e pensa no vídeo, né? Mas a telemedicina seria um guarda-chuva onde embaixo existem vários elementos diferentes e ela já é praticada há muitos anos, até algumas décadas, né? Se parar para pensar lá atrás, quando a gente vê um astronauta sendo enviado lá na Apollo e estava sendo mensurado o coração dele à distância, já era um formato de telemedicina que estava sendo aplicado ali há décadas atrás, né? Então, o que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos? Inicialmente no Brasil, e a gente está nessa jornada aí desde 2013, o que era mais em voga era o telediagnóstico, ou seja, é enviado um exame, por exemplo, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, como agora é muito comum no Covid, ou uma ressonância magnética. E à distância, um radiologista, um neurologista, um cardio, realizam um telelaudo, ou seja, o laudo daquele exame médico que foi enviado de um hospital, de uma clínica. E esse é o que já estava consolidado e permitido pela Anvisa e pelo CFM. Por quê? Porque é uma consulta médico a médico. Ou seja, é um clínico geral que está lá na Amazônia, por exemplo, e ele aciona um radiologista que está em São Paulo, no Rio, e juntos eles chegam na melhor orientação de conduta para aquele caso. Esse é o telediagnóstico que já acontece há vários anos. Recentemente, com a chegada da pandemia, se notou a dificuldade de fazer o atendimento remoto. Por quê? Muitos dos pacientes ou não têm o Covid ou têm um caso leve, então eles não teriam que ir até a unidade de saúde, e os médicos, né, muitos dos médicos que atendem estão no grupo de risco. Né? Então você imagina, se você é um médico que tem alguma comorbidade pulmonar, alguma doença, você tem acima de uma certa idade, não é recomendado ir no hospital nesse momento. Então a demanda partiu dos dois lados. Tanto os pacientes precisavam ser atendidos sem se deslocarem, quanto os médicos que não fazem parte do fluxo direto do Covid, eles não precisam estar presencialmente no hospital. Eles podem passar a fazer os telediagnósticos e também se preservarem. Então esse é o ponto que estávamos até agora, e aí recentemente o CFM aderiu e abriu a possibilidade do que a gente chama de B2C, ou seja, antes era B2B, né? Unidade de saúde para unidade de saúde, médico a médico, e agora abriu o B2C, ou seja, direto para o consumer. Então, os pacientes passam a poder falar diretamente com os médicos, o que já é muito comum lá fora, tá, Jeremias? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma boa parcela já das consultas são realizadas via tele, né? Mesma coisa na Europa. A diferença é que essas legislações foram aceleradas agora. Então, quando a gente fala de uma consulta no vídeo, nós estamos falando de uma teleorientação, de uma teleconsulta ou de uma teleconsultoria, que é quando um clínico geral pede ajuda para o infectologista, por exemplo. Então, são todos formatos de telecomunicação. Telemedicina nada mais é do que o teles, que vem do latim de distância, e medicina. Então, a medicina à distância, como guarda-chuva grande, e embaixo todas essas modalidades que eu comentei. Bem interessante, mas para a gente, consumidor final, o contato que a gente teve, quem tem um plano de saúde, por exemplo, é essa telemedicina. Vou citar o exemplo do meu plano de saúde, por exemplo, que eles disponibilizam para consultas mais urgentes. Então, estou com muita dor de cabeça, alguma coisa, tem essa teleconsulta, essa telemedicina, né? Mas ela não tem para todos. Eu quero me consultar. Aliás, essa semana eu fiquei sabendo que a partir de agora eles estão tendo, olha só, está bem recente essa questão, tem cardiologista, tem, enfim, uma série de profissionais que estão também
fazendo a teleconsulta. E você que está nos acompanhando aqui no Alesp Connect, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu sei que você deve estar meio perdido, o que eu posso, o que eu não posso, tem no SUS, não tem no SUS, tudo isso o Rafael vai explicar para a gente. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, Rafael, sobre a empresa que você fundou, que tem uma experiência de telemedicina em parceria com o Google Cloud, de diagnóstico de Covid-19 para locais longes, me parece que é em Manaus, enfim. Explica como é que nasceu isso. Legal, bom ponto. É importante mencionar que só foi possível a gente gerar algoritmos e essas tecnologias tão rápido, porque a gente já trabalhava desde 2013, né? Então foram 7 anos. Hoje a gente presta essa tecnologia, são 300 cidades no Brasil e na África, em Angola, mais de 500 unidades de saúde, clínica, hospital, laboratório, e em torno de 30 milhões de pacientes já passaram pela nossa plataforma esses 7 anos. Então não foi algo que surgiu por causa do Covid, né? Já estava em andamento há muitos anos, e desde 2017 que a gente uniu forças com a Google, a gente já foi 16 vezes lá para o Vale do Silício, sentar com o time lá do Google Brain, DeepMind, para co-desenvolver esses algoritmos que facilitam muito o processo de telediagnóstico. Então, vou contar rapidinho como que fomos de pulmão em geral para o Covid. A gente decidiu em 2017 trabalhar com doenças respiratórias, pulmonares, porque é algo que tem uma grande prevalência, ou seja, tem uma penetração grande de aparelhos de raio-x já distribuído em todos os estados do Brasil. É uma doença que, associada ao cardiovascular, tem um alto índice de mortalidade. Existe muita questão da oncologia, ou seja, câncer pulmonar é um dos mais agressivos. E as doenças mais comuns, como pneumonia, pneumotórax, são doenças tempo-sensíveis. Então, nós optamos por começar a trabalhar com inteligência artificial lá em 2017 com o pulmão, coincidentemente, que foi que preparou muita gente para chegar nesse ponto aqui. Como que funciona esse fluxo? Os algoritmos de visão computacional, que é o termo científico para isso, eles aprendem com exemplos. Então, em vez de você programar um código, se acontecer isso, faça aquilo, que é a forma padrão de programação, esse novo conceito de aprendizado de máquina, ele trabalha com aprendizado por exemplos. Então, é um algoritmo de visão computacional, ou seja, que enxerga através da computação. Com esse algoritmo, nós oferecemos um conjunto de dados anonimizados com vários exames normais. Então, vou dar um exemplo para a pneumonia, por exemplo. O algoritmo viu 200 mil exemplos de raio-x de tórax normais, sem nenhuma doença, outros 200 mil com câncer, com nódulos, outros 200 mil com pneumonia, ou seja, 200, 600 mil imagens. Com essa primeira passagem, já foi o suficiente para quando ele visse um novo exame, ele falasse pneumonia com 90% de certeza, ou nódulo de câncer com 92% de certeza. E para que nós utilizamos isso ao longo desses anos todos? Priorização e cheque duplo. Ou seja, como nós realizamos milhares de atendimentos por dia, muitos todo dia, quem está tendo uma doença tempo sensível, por exemplo, uma pneumonia ou um pneumotórax, entrando ar pelo pulmão ali, é muito urgente aquele caso. Então, mesmo que eu já tenha reduzido o tempo de telediagnóstico, que a média brasileira são 3 semanas até 2 meses, dependendo da região, do SUS, a gente devolve tudo em horas, é sempre no mesmo dia. Então já foi ali de 30 dias para 1 dia. Mas quem está tendo um ataque cardíaco, um pneumotórax ou uma pneumonia muito séria, não pode esperar 24 horas. Então, passamos a usar esses algoritmos para, toda vez que é realizado um exame, ele passa em várias dessas redes neurais que aprenderam com os exemplos, que se está normal, desce na fila, fala, pode esperar 24 horas esse caso. Se está alterado, sobe na fila, vai sair em 1 hora. E se é uma alteração tempo sensível, como o nódulo, pneumotórax, vai chegar em 1 minuto na mão do médico e ele realiza esse diagnóstico numa média de 3 minutos, tá? Então, estamos utilizando para priorizar os casos com probabilidade de terem alguma doença. E a segunda utilização é cheque duplo. Então, imagina que foi detectado um Covid naquele exame, botou em primeiro na fila, mas o médico clicou normal. Opa, discordaram. Toda vez que o diagnóstico do médico discorda da sugestão da IA, o sistema manda para um segundo médico e faz um board de consenso entre eles, praticamente eliminando o erro humano. Então, como a gente já tinha trabalhado esses 7 anos nisso, já tínhamos treinado esses exames, esses algoritmos com milhões de exames, no total de em torno aí de 30 milhões de imagens que os algoritmos já viram, ele já tinha aprendido muito bem o que é uma pneumonia normal, ou seja, uma pneumonia não Covid, bacteriana, de influenza, de outro vírus. Quando chegou fevereiro, e aí começou a ter muito caso anormal de pneumonia, nós retreinamos, ou seja, especializamos esse algoritmo, que já pegava a pneumonia bacteriana muito bem,
para ele aprender o que era uma pneumonia de Covid. E aí ele aprendeu as nuances, porque são poucas, é o que os médicos chamam de achados não específicos. Você vê que tem um líquido no pulmão, só que às vezes você não consegue ter certeza que aquele líquido está lá por causa do Covid ou de outra pneumonia. Esse algoritmo conseguiu ver essa diferença, que são alguns padrões de vidro fosco, algumas especificidades que aparecem no tórax quando tem o Covid-19, a gente conseguiu detectar na casa de 90% de acurácia. Vai de 85% a 95%, dependendo de vários fatores, idade, gênero e tal, mas é nessa casa sempre aí. Então, com 90% de certeza, a gente sabe em 30 segundos se aquele exame tem uma probabilidade alta de ter Covid. Aí, sobe na fila e chega em 1 minuto para o médico. Aí o radiologista vai, confirma aquele caso e já se inicia um protocolo de isolamento para aquele paciente antes mesmo de ele ir para casa. Imagina na forma anterior, que ele só ia receber esse laudo em 72 horas. São 3 dias que ele está pegando o ônibus, indo para casa, podendo contaminar outras pessoas. Imagina saindo em 10 minutos agora. O laboratório fala, espera aqui que talvez tenha probabilidade. Aí o médico confirma e, quando necessário, se faz o teste de PCR, que é aquele swab, né? Para confirmar se tem ou não. Porém, já se inicia os protocolos no momento que realiza a sugestão e o radiologista confirma. Então, esse é o fluxo que a gente tem aplicado hoje. E a segunda parte disso, apesar de ser mais convencional, vamos chamar assim, para os pacientes que foram detectados que têm o Covid, mas é um caso leve, estão instruídos a ir para casa, aí eles são monitorados através do nosso app. Aí um app que é o mais comum, vídeo, chat, consegue conversar com enfermeira, com infectologista, são 3 mil médicos 24/7 que estão à disposição. E, claro, para outras grandes redes, nós oferecemos a tecnologia. Então não precisa trabalhar com os nossos médicos, né? Então, nós temos casos do SUS, casos de vários grandes players de mercado que adotaram a tecnologia em si para usar IA para priorizar as emergências e monitorar esse paciente em casa no app Android, iOS, etc. Então, o que é importante trazer, Jeremias, é que gera muito mais valor quando existe uma jornada de cuidado do paciente, não um exame isolado ou um monitoramento isolado, mas esse componente tecnológico que traz a interoperabilidade, com prontuário, com exame, com laboratorial, a IA que detecta e aponta quais casos são mais urgentes, o médico e, por fim, o monitoramento do paciente em casa. Então, são um conjunto de soluções que juntas formam um atendimento de telemedicina completo. A gente está conversando com o Rafael Figueroa, CEO e cofundador de um portal de telemedicina, está explicando aqui para a gente como é que funciona a telemedicina, e explicando que os diagnósticos já são feitos há muito tempo, a conversa entre os profissionais já existe remotamente, por vídeo, como a gente está fazendo, mas isso chegou ao consumidor final. E eles desenvolveram um trabalho muito interessante para a detecção da Covid-19. A minha pergunta é a seguinte, Rafael, vocês trabalharam com o Sistema Único de Saúde também, ou só particular? E como é que vocês veem a ampliação desse tipo de trabalho com algoritmos, inteligência artificial, para o Sistema Público de Saúde também? Ótima pergunta, Jeremias, até porque vou puxar um pouquinho para o lado do propósito aqui, tá? A missão da empresa é oferecer acesso de saúde de qualidade, acesso universal de saúde de qualidade. Ou seja, a gente está vendo nesses 7 anos que com uma tecnologia como essa consegue se reduzir a inequidade, oferecer o mesmo nível de tratamento na Amazônia do que de um paciente em São Paulo. E essa foi a nossa missão esse tempo inteiro. Então, obviamente, o SUS tem que ter Confesso que nos primeiros anos a gente trabalhou muito com o privado, então hoje, dos 600 clientes, a maioria veio do privado, só que de 3 anos para cá, ou seja, estamos desde 2013 nessa jornada, e desde 2017, 2018, passamos a trabalhar bem forte, porque está muito aliado com a nossa missão, tá? Vou dar alguns exemplos. Um é um projeto que a gente tem com várias unidades de saúde no interior de São Paulo, onde se fechou uma região inteira, desde a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, aquele posto de saúde que faz a atenção primária, o médico da família, até as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, e o hospital que fica numa cidade próxima. Tá todo esse ambiente dentro da plataforma. Depois de 1 ano rodando lá, a gente fechou em agosto, aqui 12 meses, teve uma redução de 1/3 da mortalidade por doenças cardiovasculares nessa região. Está aí um exemplo de como melhora muito a eficiência quando se traz tecnologia, se traz protocolos, sem trocar nem os equipamentos médicos e nem os profissionais.
A gente consegue interoperar com o que já existe lá de equipamentos e sistemas, e quem vira o protagonista da história é a enfermeira que está na ponta, é o clínico geral que está lá na UBS. Só que agora ele conta com toda esse arcabouço de tecnologia para auxiliá-lo a ter uma medida mais resolutiva. E a gente viu claro lá 1/3 de redução. Esse projeto, a gente está replicando ele em várias outras cidades, e depois eu tenho até alguns vídeos, algo que eu posso passar se você quiser referenciar o pessoal do prefeito, o pessoal sendo isso e vendo realmente as métricas. Um outro projeto grande é uma parte de um programa que chama Saúde em Ação, que é um programa de integração de unidades de saúde, melhoria do sistema de saúde como um todo do estado de São Paulo. Ele é financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde a gente passou um ano dentro da SES-SP, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mapeando vários processos internos e aplicando a nossa tecnologia em cima. Então foi lançado recentemente esse produto, e hoje ele facilita muito a gestão, trazendo uma plataforma de gestão de saúde populacional para a Secretaria de Saúde poder olhar o estado como um todo, distribuição de medicamentos, os CIDs da doença, e tudo isso são elementos de telemedicina. Você está cuidando à distância dessas populações, mas é uma escala tão grande o SUS que aí vira gestão de saúde populacional através dessas ferramentas. Então, sim, estamos cada vez mais no SUS. E o último ponto que eu vou mencionar agora, recentemente nós fomos selecionados num edital grande da FINEP e MCTIC, que chama Soluções para o Combate do Covid-19, onde recebemos um fomento legal para instalar essa tecnologia que detecta o Covid e prioriza em mais de 90, são 90 e poucos hospitais, dos quais em torno de metade são do SUS, tá? Então a gente está instalando isso e doando como lote piloto, doando a licença, doando lotes pilotos, para realmente gerar muito valor no SUS e conseguir chegar nas mesmas métricas que tem hoje nas grandes redes privadas. A gente está vendo, nesse caso que a gente viu no interior, por exemplo, é possível sim atingir as mesmas métricas de qualidade no SUS que existem hoje no privado, usando tecnologia e protocolos. Eu acho interessantíssimo porque eu imagino que uma boa parte de esforço no Sistema Único de Saúde fica na burocracia. Imagina você poder catalogar, pegar todos esses dados de onde a pessoa veio, que doenças que ela já teve, e colocar tudo isso num sistema. Eu acho que aí os médicos vão poder direcionar seus esforços e os profissionais para o que realmente interessa. Mas eu prometi aqui, Rafael, para o consumidor final, entender um pouquinho mais de telemedicina. Eu sei que vocês trabalham aí com esse arcabouço muito grande, mas assim, a gente está acostumado agora, depois da pandemia, com essa tal telemedicina. Explica para a gente como é que a gente pode explicar para o consumidor final e também para os médicos os cuidados que tem que se ter, né? Porque a gente não dá para fazer tudo pela telemedicina. Eu me lembro de ver um artigo, por exemplo, americano, que lá eles já fazem isso há muito tempo, e que as pessoas queriam consulta psicológica assim, a cada 5 minutos. Me deu um problema aqui, me dá um resultado aqui. Calma, não é assim. Então tem protocolos. E como está se iniciando, eu acho que você pode ajudar a gente com esses cuidados. Ótimo ponto, até porque se todo mundo que tem uma dorzinha de cabeça falar com o neurologista, o SUS quebra. Ele não consegue manter, não é economicamente viável ligar direto para o especialista. É preciso ter o que já há muito tempo fazem, por exemplo, na Inglaterra, que é o sistema de gates, de portões. Ou seja, existe toda uma gestão de saúde populacional. O contato inicial é com uma enfermeira ou com um clínico geral, e baseado nessa primeira conversa, que é definido quem será referenciado como o próximo médico ali da cadeia, tá? Então, normalmente, eu vou dar alguns exemplos para o público que está assistindo, tá? Então, hoje já começou a ter no SUS alguma dessas alternativas. Tem algumas cidades que a gente trabalha, espero que em breve, no privado eu cubro o Brasil inteiro já. No SUS nós estamos ainda mais focados no estado de São Paulo, em breve vamos expandir para outros estados, mas o SUS está com vários programas muito legais. Está com o programa de 0800, que acaba sendo o primeiro contato. Às vezes a pessoa não tem familiaridade com o app, já tem um 0800 que você consegue ter uma orientação básica do Ministério de Saúde ali, falar com uma enfermeira. Isso já resolve em parte os problemas, sim. As enfermeiras são muito capacitadas para fazer esse primeiro atendimento. Nos convênios, a maior parte dos convênios hoje passou a oferecer uma telemedicina via aplicativo, tá? Então, eles já têm uma base de médicos, eles colocaram isso à disposição por diversos aplicativos. Tem o nosso, assim como tem os 3 já de mercado oferecendo esse acesso, que normalmente funciona assim. Você fala com o convênio, recebe um convite no seu celular,
clica ali para acessar o app, bota seu CPF, carteirinha, suas informações ali do convênio, e a partir dali você vai ter acesso a um certo número de consultas mensais, tá? Isso varia muito de convênio para convênio, tá? Eu posso falar um pouco da nossa operação. No nosso caso, a gente optou por um 24/7, então o paciente pode ligar 24 horas, tem 26 modalidades e conversar com qualquer um desses médicos. Mas varia muito, nós não somos um convênio, né? Eu sou a empresa de tecnologia que conecta médicos com os pacientes. No caso do convênio, das seguradoras e do SUS, a gente tem que sempre pensar em saúde populacional. Então, por isso que é preciso ter esses processos de referenciamento. Então, assim, normalmente você vai falar com um clínico geral, e aí esse clínico geral vai te fazer algumas perguntas, ou um questionário que você responde ali na hora, e aí ele vai direcionar. O que eu estou vendo, tá, Jeremias? Muitas pessoas estão ligando porque elas estão inseguras, elas estão em casa com algum sintoma e já pensa que é Covid. Ou nem Covid, vou dar um outro exemplo. Aconteceu um grande represamento de oncologia e de cardiovascular. Por quê? As pessoas deixaram de ir ao hospital fazer a sua quimioterapia, ou deixaram de ir ao hospital pegar a receita do remédio cardiovascular de pressão, ou algo assim. Às vezes são remédios que demandam receita. E o paciente estava com medo, porque ele foi orientado, se você for no hospital, você pode pegar Covid. Esse é o paciente ideal para o fluxo de telemedicina, mesmo que ele não tenha Covid, porque o médico dele, o cardiologista dele, por exemplo, também não deve ir ao hospital agora. O ideal é que os dois se falem via o aplicativo. Primeiro, provavelmente, ele vai falar com o clínico geral, que vai fazer as perguntas. Aí vai ver, opa, você toma um remédio controlado cardiovascular, vou te referenciar para o cardio. No nosso caso, ou ele cai numa fila de espera na hora, em 5 minutinhos ele é atendido, ou aparece um calendáriozinho, igual do Google, da Apple, ele vai escolher os horários disponíveis ali do cardiologista, agendar. No dia da consulta, chega uma notificação no celular dele, você tem consulta daqui 1 hora, vai participar? Sim. 5 minutos antes, liga para ele, ele entra e faz a consulta ali com o cardiologista. Acabou aquela consulta, faz uma receita com assinatura digital, que já vai para 10 mil farmácias automático. Então ele só tem que ir com o celular na farmácia, mostrar o código, o QR Code ali, e já receber o remédio dele automaticamente esse processo inteiro, tá? Esse tanto nosso, quanto os outros, os bons de mercado que eu estou vendo, é mais ou menos essa jornada, tá? Eles têm esses fluxos de integração, tanto hospitalar quanto o de farmácia. E tudo isso que eu mostrei antes, a questão do telediagnóstico e tal, entendam o que está acontecendo por trás, né? Mesmo que o paciente não esteja vendo isso ali no vídeo, o médico que está com ele por trás vai estar acessando, às vezes, um exame antigo, um exame laboratorial, um exame de cardio, que foi realizado muitas vezes via telediagnóstico por um especialista. Então, isso que é importante. Faltava bem o que você mencionou, Jeremias. Faltava o elo final direto para o consumidor, porque já existia todo o arcabouço médico a médico. A diferença é que agora a gente plugou esse aplicativo e os pacientes podem entrar em contato direto com essa rede aí total de médicos. Rafael, você citou o sistema da Inglaterra, que é reconhecidamente um dos melhores do mundo aí em relação à saúde. O que você tem visto no cenário da telemedicina, dos algoritmos, do aprendizado das máquinas lá fora e que ainda não tem no Brasil, mas talvez a gente caminhe? Porque vocês começaram aí falando sobre o diagnóstico, mas eu imagino que a presença da telemedicina deve revolucionar a saúde. Muito bom. O que eu vejo que está mais avançado lá fora, primeiro fazer um paralelo rápido aqui. Apesar disso já acontecer lá fora com uma frequência maior e há mais anos, eles também tinham diversas limitações regulatórias que caíram esse ano, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e na Europa, tá? Vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que em números é muito grande. É o maior custo de saúde do mundo, né? Então, eles já faziam telemedicina há um bom tempo. Eles têm a Amwell, Teladoc e Doctor On Demand, são as 3 maiores do mundo hoje, as 3 com ações abertas na bolsa, inclusive. Qual que era a dificuldade lá? Existia uma legislação estadual, ou seja, um médico de Nova York não podia fazer uma videochamada para um outro médico da Califórnia, para um paciente da Califórnia, ou um de Illinois não podia falar com um que estava em Miami, na Flórida. Então isso acabava gerando silos que encareciam muito a saúde. Então era um bloqueio puramente regulatório, que boa parte dele já caiu agora, eles estão atualizando essa lei mês a mês aqui, e agora os médicos começaram a poder fazer atendimentos interestaduais lá nos Estados Unidos. Isso vai acelerar muito o processo, tá? Mesma coisa na Inglaterra também, várias leis que restringiam um pouco esse atendimento, agora facilitaram. Eu diria que, inclusive, foi 10 anos de avanço regulatório em 8 meses. Realmente é um impacto muito grande. O que eu tenho visto
lá que já está mais avançado que aqui, e é o que a gente tenta trabalhar muito para entregar para os clientes maiores, é a questão da jornada do paciente. Então, por exemplo, na NHS, na Inglaterra, essa jornada já está muito mais mapeada e configurada em softwares. Então, por exemplo, você não consegue ir lá falar com o neurologista direto. Você vai ter que falar com o seu médico da família, que vai subir para o clínico geral, aí ele vai avaliar seu caso, e aí vai abrir a possibilidade de você fazer essa referência para o neurologista. Só que tudo isso numa jornada, onde o neurologista ele vai ver todo o histórico, ele vai ver o exame anterior, vai ver as anotações do clínico geral. Se tiver o consentimento do paciente, ele consegue até ver o que está no prontuário, muitas vezes, tá? Então, esse nível de interoperabilidade a gente consegue hoje trazer para alguns clientes hoje privados que a gente trabalha, e começou, por exemplo, nessa região do SUS. Essa região do SUS, que são algumas cidades do interior, que rodou um ano, a gente rodou um ano com todas essas ferramentas, e só por isso que reduziu 1/3 da mortalidade. Só com o vídeo isolado, ou um telediagnóstico isolado, não consegue chegar num ganho tão grande. Tem um ganho, obviamente, principalmente para regiões isoladas. Agora, para realmente ter uma queda de 1/3 da mortalidade, ou para reduzir o custo em 50%, que a gente viu em alguns outros casos, é preciso ter uma jornada do cuidado de ponta a ponta. E eu diria que é isso que está mais avançado lá fora, tá? Tem um algoritmo que define muitas vezes para quem que vai aquele paciente, ele varre o prontuário inteiro e selecionar, tá aqui o meu alto risco cardiovascular, tá aqui o meu alto risco crônico, e aí são tomadas ações de saúde pública em cima dessas sugestões dos algoritmos. Então, esse é um pouco do que a gente conseguiu trabalhar com a Secretaria de Saúde nesse projeto grande do BID, de distribuição de medicamentos. Já está sendo uma palhinha disso, mas o sonho é, eventualmente, quando todos esses mundos estiverem amarrados, ou seja, do posto de saúde do bairro, até o laboratório, o hospital grande e uma cirurgia, tem um histórico completo de ponta a ponta. Eu ainda só atingi nisso em alguns privados. O que eu quero realmente é chegar ao ponto de existir isso no SUS. E aí vai até fazer mais sentido o sistema único de saúde, que deveria ter esse identificador único, mas realmente, como você mencionou, não é só uma barreira técnica, tá? Existia barreiras regulatórias, existem barreiras políticas, e claro, agora com o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso ter um cuidado muito maior com a privacidade dos dados dos pacientes. A gente teve, nós e a Google Cloud, né, que faz todo esse processo junto conosco, tivemos que fazer um investimento pesado para adaptar todos esses processos para estarem aderentes à LGPD. Então, não é só um desafio técnico, tá, Jeremias? São questões econômicas e regulatórias que muitas vezes dificultam esse avanço. Muito bem, eu conversei com o Rafael Figueroa, ele é CEO e cofundador de um portal aí de uma empresa voltada à telemedicina no Brasil, que ele é economista, especializado em design thinking, pesquisador em novas tecnologias da saúde, e está levando a telemedicina em parceria com o Google Cloud para outros países como a África, ou seja, estamos exportando essa tecnologia aí. Inclusive ele foi convidado para ser monitor lá no Vale do Silício, então a gente resolveu conversar com ele para entender como é que isso tudo está funcionando. Eu queria deixar você com as considerações finais, temos aí 30 segundos, 1 minuto, mas eu me lembro também, só para finalizar, que em relação ao Sistema Único de Saúde, me parece que a gente não tem um sistema único quando se fala de tecnologia, né? É meio segmentado. Eu acho que isso é mais uma dificuldade, não é, Rafael? Com certeza, Jeremias. Termino aqui agradecendo o convite, muito boas suas perguntas. Fico feliz que a Alesc está dando um espaço para esse tipo de discussão. As pessoas estão curiosas, estão com dúvidas, e é muito importante ter esses fóruns. O seu comentário para finalizar em relação ao SUS, é um grande desafio, porque cada hospital tem o seu prontuário. Não existe hoje um sistema único que seja em todos, e o que a gente vê que é preciso para mudar a saúde é trazer a tecnologia, mas sem mudar muito a jornada e sem mudar o que o médico já faz. E é por isso que essa palavrinha interoperabilidade, apesar dela estar nos bastidores, para que o consumidor final tenha uma boa experiência, e ele olha no app, já tem o histórico dele, já tenha tudo ali, foi muita tecnologia por trás para interoperar todos esses sistemas. E aí que eu acho que é o diferencial. Não vai ser assim, a inteligência artificial vai substituir os médicos. Não, o que eu estou vendo é uma cooperação homem-máquina. Juntos, eles estão conseguindo atingir o melhor possível para os pacientes. Eu acredito que esse é o caminho, é justamente essa colaboração, e eu fico feliz que o SUS está abrindo muita porta para esse tipo de parceria, estão levando inovação, sim, para o meio público. Eu, inclusive, vejo o Brasil como a referência nisso, tá? O pessoal pode falar, reclamar alguma coisa do SUS,
A gente tem o melhor sistema hoje de saúde gratuito, são bilhões por ano de doações de medicamento para a população, de cirurgia. Vai falar isso para o americano, eles têm que hipotecar a casa para pagar um tratamento. Enquanto a gente aqui tem um sistema que tem sim seus problemas, mas são problemas solucionáveis. O que é importante é que o conceito do SUS é muito lindo, é algo único mundialmente e a gente tem que valorizar. E eu acredito que cada vez, com tecnologia, a gente vai conseguir melhorar essa experiência aí do usuário final e do paciente. Rafael Figueroa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer, Jeremias. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. A gente vai ficar rapidinho aí em cena para tirar aquela foto legal, mas você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua presença. O Alesp Conecta tem conversado aí nas áreas da política, da saúde, hoje da tecnologia, para ver como é que a gente pode incrementar cada vez mais o nosso sistema de saúde. Obrigado e até a próxima oportunidade.